Boa tarde, Ézio. Agora 4h41. Áreas queimadas em unidades de conservação neste ano superam a média histórica em 33%. O longo período de estiagem vem aumentando o número de queimadas neste ano em Minas Gerais. Somente na última segunda-feira, militares do Corpo de Bombeiros combateram pelo menos 4 incêndios na Grande BH e na região central do estado. Desses, vale destacar o fogo que atinge o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Brumadinho, que segue descontrolado. Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, indicam que 932,51 hectares de vegetação já foram destruídas dentro das unidades de conservação do estado em 2014. As estatísticas mostram um aumento de 33,4% em relação à média histórica anual desde 2009. Segundo a SEMAD, nos últimos 8 meses foram registrados 3.488 focos de calor, que se traduzem em potenciais incêndios. Apenas em fevereiro e março deste ano, os números são inferiores ao mesmo período de 2013. Mesmo assim, as detecções de calor em 2014 superam os dados computados no ano passado. A situação preocupa as autoridades, pois esses números devem aumentar ainda mais em setembro por causa da estiagem. Estamos recebendo nos estúdios da 104 FM o Tenente Luiz, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, responsável pela fração de Piuí. Boa tarde, Tenente Luiz. Boa tarde, Roseli. Como está o número de ocorrências de queimadas em nossa região, Tenente? Olha, esse tipo de ocorrência de incêndio florestal ou incêndio em lote vago vem crescendo com o passar do tempo, né? Mesmo porque o período de estiagem também vem chegando. Desde abril, nós não tivemos nenhuma ocorrência desse tipo. Já em maio foram 5. E aí cada vez crescendo mais. Em junho, 15, em julho, 18 e em agosto até agora temos 14. Lembrando que essas são apenas as ocorrências que a gente atendeu. Existem também as mesmas ocorrências que entraram em horário concomitante com outro atendimento nosso, às vezes algum acidente, uma vítima, envolvendo vítima, né? E aí, em virtude de estar atendendo outra ocorrência, nós não fomos capazes de debelar esse incêndio, coisa que a população, o proprietário do lote ou até mesmo o fogo, por falta de combustível, se extingue sozinho. Sim. Tenente, qual que é a principal causa desses incêndios? Esse tipo de incêndio, Roseli, é causado principalmente por 2 motivos. O primeiro é o incêndio criminoso, que a pessoa tem o dolo, né? A maldade de colocar fogo, apenas pelo ato de colocar fogo, que é previsto punição na lei, né? E o segundo é as queimadas, que proprietários de lotes vagos, de fazendeiros, etc., que realizam esse tipo de queimadas, que é no pasto deles. E o problema é o seguinte, não é? A queimada no pasto, se o proprietário do lote avisa o IEF, que é o órgão responsável, e faz uma queimada tecnicamente controlada, ou seja, com utilização de aceros, bombas costais, abafadores, para não deixar que esse incêndio ultrapasse os limites da sua propriedade, ela é legalizada. Sim. O que não pode é uma queimada descontrolada. O camarada tem um pasto e aí, por falta de chuva, etc., ele resolve colocar fogo para nascer mais rápido. E não controla. E depois que queima o pasto dele, ele simplesmente vai embora e deixa o fogo continuar alastrando. Isso daí vai chegar numa área de preservação permanente, vai chegar em outras propriedades, inclusive residências, podendo arriscar vida, fauna silvestre, que já incute em outro crime, não é? E a própria flora. No Sim. caso, a gente tem a Lei 9.605, que foi promulgada em 12 de fevereiro de 1998. E Piuí também tem uma lei municipal que restringe esse tipo de atitude, não é? A lei, no seu artigo 41, ela fala que provocar incêndios em mata ou floresta pode dar 2 anos a 4 anos de prisão e multa. Tudo Sim. isso junto, não é? E isso, como o senhor disse, dos fazendeiros, às vezes também esse fogo pode chegar até a estrada, rodovias, à beira de rodovias, e também causar acidentes entre os condutores de veículos que estejam transitando nas rodovias. Exatamente. Toda vez que você obstrui a visão de uma rodovia, a gente tem ali veículos em alta velocidade trafegando. E vai impedir o reflexo do condutor e, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai causar acidentes. Isso é muito sério. E quais são as punições que são dadas a quem pratica o incêndio propositalmente, tenente? Pois é. Esse incêndio proposital,
como a gente havia dito, a pessoa pode levar de 2 a 4 anos e multa. Agora, existe um caso muito comum em lotes vagos. Além da pessoa estar queimando uma mata, embora seja dele, propriedade dele, ele não pode fazer isso, por lei. Em segundo caso, se tiver qualquer lixo junto ali queimando, vai produzir. Porque o lixo, o plástico e outros produtos químicos, quando são submetidos à combustão, essa combustão nunca vai ser completa. Então vai liberar gases tóxicos e cancerígenos e vai afetar a população local, principalmente as famílias que vivem do lado. Aí a pena já é maior. É de até 5 anos. Sim. E multa, sempre multa. Sim, Tenente Luiz, como que as pessoas ao verem algum incêndio devem proceder? Para onde ligar? Pois é, a queima de lote vago ou de matas, sem o acero, sem informar o órgão, o IEF, ela é criminosa. Então, qualquer um que presenciar esse fato deve entrar em contato com a Polícia Ambiental e, de preferência, ter ali em mãos os dados, não é? Ou pelo menos a informação a critério de urgência de que nesse momento está sendo realizada uma queimada, identifiquei o responsável pela queimada, é fulano de tal, e, por favor, compareçam no local e façam o que seja necessário. Sim, então ligar no 190, que é também junto à Polícia Ambiental, junto com a Polícia Militar. Isso. Aqui também em Piuí. E quais as dicas de prevenção que o tenente pode passar aos nossos ouvintes? Pois é. Um caso comum seria o incêndio criminoso. Eu não vejo dica, a não ser uma conscientização, um senso de cidadania e honra e virtudes que o próprio cidadão deveria ter, isso, né? É de berço. Sim. A queimada dos pastos da fazenda, esses proprietários devem realizar elas com controle, com técnica, realizar antes o acero para que o fogo não ultrapasse os limites da sua propriedade. Quando a pessoa está viajando numa rodovia, primeiro que não se deve atirar lixo pela janela dos carros, né? Segundo que nada que produza combustão deve ser também arremessado pela janela, porque vai entrar em contato. Nós estamos no período de estiagem, não há previsão de chuva nos próximos 3 meses. Então a mata vai ficar seca e com certeza vai ficar muito suscetível a esse tipo de incêndio. Muito mais fácil. Qualquer fagulha vai iniciar um incêndio. Sim. Mantenha os seus lotes e terrenos sempre limpos. Não precisa, lembrando que existe enxada, motoboda, não precisa estar queimando. A queimada, ela danifica os vizinhos, causa problemas na saúde para quem está ali perto, sem contar que é um próprio risco, né? Ultrapassar os limites do lote e queimar alguma residência. Isso. Fazer acero nas propriedades para evitar esse tipo de acontecimento. Não soltar balões, em hipótese nenhuma, principalmente na época de festa junina, né? Que a gente tem esse costume. Quando a pessoa for acampar, evite fazer fogueiras. Caso for fazer, certifique-se de que acerou o local e não deixa ultrapassar esse fogo. E tenha certeza de que ele esteja apagado completamente antes de deixar ele ali. Porque às vezes vai dormir, deixa o fogo aceso, um vento pode levar ele até outros lugares. A ação do vento, né, o oxigênio, ele é um comburente, ele intensifica muito as chamas. A gente que combate incêndios florestais, principalmente na Serra da Canastra, vê isso daí. A labareda de chamas é uma velocidade incrível e pode chegar até 15 metros, só de labareda, só de chama em si. Ok. Tenente Luiz, eu gostaria muito de agradecer então a presença do senhor aqui para dar principalmente essas dicas aos nossos ouvintes, contar pra gente os números, infelizmente, das queimadas que têm acontecido aqui em nossa região e alertar a população que agora, principalmente, o mês de setembro, como o senhor disse, os próximos 3 meses não tem previsão de chuva, vai estar tudo muito seco, para intensificar aí o cuidado. Tá joia. Eu que agradeço e o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, qualquer necessidade da sociedade. Muito obrigada. Informou o Piuí FM, o compromisso com a verdade. Já estarei de volta encerrando